E aí, pessoal, que prazer, que bom estarmos juntos nessa oportunidade especial e mais um episódio começando. Que alegria poder rever você, ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua presença e, sobretudo, pela sua participação aqui com a gente. Posso dizer também a você aqui um feliz 2026, com a graça do nosso Deus, começando então aqui esse ano com muita alegria, com muito prazer, aqui no nosso Portal do Gida e também aqui no nosso canal de saúde. O nosso canal de saúde hoje vai trazer uma pessoa muito especial, aproveitando aqui o Janeiro Branco, que é a campanha de conscientização da saúde mental, e você sabe que isso não sai de pauta aqui no nosso canal. Já tivemos aqui a presença do Dr. Erwin Kontrick, médico psiquiatra, da psicóloga doutora Elizabeth Inácio, da psicóloga doutora Elizabeth Pimentel. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber minha queridíssima doutora Eni Peniche, nossa amiga há mais de 30 anos. Olha isso, que bom ter você aqui com a gente, doutora. Bem-vinda. O prazer é meu. Eu fico feliz de poder estar contribuindo, né? Porque realmente é um mês significativo. É claro que a saúde mental ela não tem mês, não tem dia e não tem hora para a gente lidar, mas é uma bandeira muito bacana, muito Verdade. importante. Maravilha, e que bom. Então já avisa para a galera aí, já manda para os contatos aí, que a doutora Eni hoje está aqui com a gente, nesse nosso podcast, para a gente falar sobre saúde mental. E eu começo, doutora Eni, perguntando quais são os transtornos e o que são doenças mentais, porque eu tenho a ideia de que são coisas distintas, transtornos, né, e doenças mentais. Existe de fato isso, doutora? Olha, a classificação está sempre mudando, né? Sempre tem um estudo, Alguém sempre tem caminhou um uma, pouco mais, né? sempre tem uma novidade e tal, mas a base existem vários problemas, uns que, por exemplo, a esquizofrenia, né, psicose e tal, já é aquela parte que a gente não trabalha muito com a psicoterapia. É mais a nível de medicamento, internação, que a pessoa tem delírios, alucinação, né, ver as coisas, fica ouvindo, e é até um perigo, né, a pessoa espiritual ter delírio, alucinação, ela começa a ouvir e ver, e às vezes pensa até que é Deus que está falando, né? Isso a gente também tem que ter cuidado. E Verdade. tem os outros tão comuns que se falam tanto, como a depressão, que também tem as suas variáveis, né? Nós temos a depressão crônica, nós temos a depressão que é a distimia, que é uma das mais difíceis de diagnosticar, É mesmo, doutora? porque fica parecendo que a pessoa é daquele jeito, porque é um tipo de depressão que acompanha a pessoa desde criança, desde novo. E aquela pessoa assim, meio mal-humorada, irritada, baixa autoestima, meio fechada, e dependendo do temperamento, se for melancólico, introvertido, fica mais ainda. Olha isso. E aí, por que é desde cedo? Vai incorporando a personalidade, porque a pessoa vai crescendo. Aí tem um mix da cultura familiar, né? E aí vai crescendo e começa a ter mau humor, ter problemas de sono. E alguém diz assim, fulano é assim, mas ele é assim mesmo, ele já nasceu assim, né? A frase é Exatamente. essa, né? Já nasceu assim, puxou Exa alguém, não sei da onde, é isso, doutor? exatamente. Mas mau humor tem cura. Olha aí. Tem cura e tratamento. E distimia, é falta, timia, humor. Então a pessoa ela tem baixo humor. Olha Então isso. pode ter comprometimento de minerais, vitaminas, tem uma pequena carga genética, a distimia ela tem bem uma carga É genética. mesmo, é? Então, aí, a pessoa, por exemplo, que tem distimia, é um tipo de depressão que chega a ser crônica, porque acompanha, né?
Aí uma mulher que tem distimia e ninguém... Ela é assim mesmo, invocada, séria, não acha graça nas coisas. Aí ela engravida Hum. e, normalmente, quando essa pessoa não trata, quando ela tem o bebê, a fase do puerpério, ela pode fazer uma depressão puerpéria. Porque a placenta é uma bolsa de hormônios, né? É uma quantidade muito grande. E naquele exato momento, quando tira a criança, a placenta vem junto. Então, é uma queda hormonal muito grande. Aí essa pessoa costuma ter essa depressão puerpéria, mas ela já tinha um antecedente. Só Não é agravou a qualquer partir desse, pessoa né, que fato. pode ter a depressão puerpéria. Agrava, Olha sabe? isso, gente. A gente já começou E a aqui gente tem até no Código Penal, no né? Código Penal. É isso aí. Tem uma Né? atenuante, né, nesse sentido, porque existe gente assim. Exatamente. Né? O Maravilha. infanticídio. Infanticídio. Olha, a gente já começou a ter uma aula aqui maravilhosa. Doutora Eni começou falando aqui sobre depressão. Eu não sei se tem um caminho, um roteiro, né? Sei lá, primeiro tem isso, depois tem aquilo, até chegar lá. Por exemplo, qual o limite do estresse? Porque a sensação que eu particularmente tenho, do lado de cá, leigo, é de que tem uma porta, o estresse. E quem não tem estresse hoje, todo lugar, todo momento, todo instante, até onde não é para ter estresse, a gente tem, porque a gente já fica já pensando o que vai acontecer. É isso, o estresse o estresse não moderado ou o estresse normal, no limite, ele desencadeia essas outras coisas, ansiedade, pânico, vê essas coisas, doutora? Sim, sim. É porque nós temos o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né, que sai do cérebro e vai para os órgãos, para os músculos, e o sistema nervoso autônomo. Então, quando eles se sobrecarregam de cortisol e noradrenalina, o que acontece? Só que é impossível viver sem estresse. Então, realmente tem um nível, porque o estresse gera vida. Por exemplo, enquanto a gente está dormindo, a substância da melatonina está atuando no nosso corpo. Ela sai de cena e entra o cortisol. E é o quê? Despertar, viver, é vida. Só que, quando a pessoa ela tem um estresse sem oscilação, o que é o estresse sem oscilação? É uma pessoa que ela vive no automático. No automático. Às vezes a cabeça da pessoa está lá na frente e o corpo está lá atrás tentando acompanhar e não consegue. Isso é a mente, porque, na verdade, o cérebro está no corpo. O cérebro faz parte do corpo, né? Mas tem essa ligação da mente que tem a ver com pensamentos, imaginações e tal. Então, sem estresse não tem como viver, mas é preciso ter um nível adequado, ou seja, oscilar. A pessoa, até coisas boas estressam, uma viagem estressa. Além da conta, a pessoa se cansa, tanto fisicamente quanto mentalmente. Aí chamamos o estresse misto. Estresse misto, quando ele é mental e físico. Agora, quando é por coisas boas, a pessoa está feliz, nós damos o nome de eustresse. Esse eustresse, ele dificilmente ele vai chegar nas vias de uma doença em si. Porque a pessoa está tendo prazer, ela está tendo um diálogo interno satisfatório, ela está feliz por estar fazendo aquilo, e é até perigoso, porque ela tem tanto prazer naquilo que ela pode passar do limite. Né? Olha isso. E temos o diestresse. O diestresse é o estresse tóxico. É o estresse que intoxica o corpo. E se essa pessoa, por exemplo, ninguém está livre de ter problemas, né?
Ninguém. Verdade. Na vida, nós temos coisas previsíveis e as imprevisíveis. As previsíveis, a gente tem até como planejar, programar, Uhum. né? É previsível. Mas as imprevisíveis, normalmente, nos pega de surpresa. Então, quando a pessoa vem num estresse, mesmo que seja bom, mas sem oscilação, o que é oscilação? A pessoa sobe o gráfico do estresse, ela precisa descer, relaxar, fazer uma conexão da mente com o corpo, né? Se sentir Uhum. mesmo, tá? Com consciência corporal, isso oscila. Depois ela vai, aí ela vai novamente subir o nível. Mas isso é normal, isso faz parte da vida. Uhum. Mas quando aquela pessoa, imagina, você tem uma pessoa que sofreu um acidente e você é a única pessoa que pode cuidar dela. Com certeza você vai extrapolar. É. Por isso a importância, conhecimento é algo divino, conhecimento ele é ouro, é o maior poder que uma pessoa tem. Por quê? Quando uma pessoa está vivendo um estresse, que é o de-estresse, algo ruim, Hum. ela precisa aprender a enganar o cérebro. Hum. Ou seja, ela precisa encontrar naquilo que ela está fazendo um ganho, uma gratidão, alguma coisa que vai valer a pena. Por quê? Porque se ela não faz isso, o inconsciente dela vai chegar um momento que vai dar um jeito de parar ela. Como? Com sintomas. Mas se ela consegue passar para o cérebro, passar para o sistema nervoso autônomo de que ela está bem, não, estou ótimo, estou tudo bem aqui e tal, aí ela vai tendo a retaguarda, o vigor para sustentar aquilo, dizer para si mesmo, isso vai passar, isso é temporário. Né? A pessoa ficar falando consigo mesmo. Uhum. Isso é assim, uma ajuda enorme para a questão do estresse, porque senão, Eliel, nós temos um limite. Por exemplo, a pessoa vem num estresse direto. O primeiro sintoma é tensão mental, Uhum. aí passa um tempo, disfunção orgânica, um órgão da pessoa, alguma função, né? vai ficar prejudicada. Por exemplo, a pessoa começa a ter problema digestivo, aí não faz nada. Aí toma lá um remedinho, vai, né? Aí passa um tempo, vem alteração celular. Alteração celular, essa pessoa, quando faz exame, o exame já aparece alguma coisa. Uhum. E ela não faz nada, só trata superficialmente. A tensão mental que deu origem continua. Essa pessoa não lidou com isso. Uhum. E vai em torno do. Essa quarta fase é mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos de um trauma, de uma tragédia que acontece. Tem a destruição celular, que é a doença em si. Olha É o isso. câncer, é a doença autoimune. Porque o sistema imunológico, né, e o sistema nervoso autônomo tentou avisar para aquela pessoa o tempo inteiro, através de sinais. O nosso corpo dá sinais. E são sinais, são milagres de Deus. Né? Nós temos muitos milagres invisíveis dentro de nós. Verdade, verdade. Então, é muito comum quando chega uma pessoa com uma depressão muito grave, com uma doença autoimune, com um câncer. Isso é pelos estudos da medicina psicossomática. A gente pergunta logo: o que aconteceu com você 1 ano e meio, 2 anos atrás? Olha isso. Olha aqui, eu duvido que você, em algum tempo, tenha ouvido uma explicação técnica sobre estresse igual hoje aqui no nosso podcast.
Rapaz, impressionante, tá vendo aí? A gente só está começando aqui o nosso podcast hoje aqui, falando sobre saúde, saúde mental. E até onde a ansiedade é benéfica e até onde ultrapassa a linha. Por que a gente está falando aqui? Porque tudo é a questão do equilíbrio. É, Não é isso, doutor Eni? É a exatamente. ansiedade, não sei o quê. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá, mas tem que ter ansiedade. Se não tiver, eu ontem estava já na expectativa de estar aqui hoje. Isso, eu estava ansioso para estar aqui. Isso é um negócio bom, que mantém a gente alerta. E quando isso cruza a linha, hein, doutora? Existem estudos, até um pouquinho antigos, que 48 horas de ansiedade já se transforma em estresse. Mas a ansiedade, ela faz parte da nossa neurobiologia. Olha aí. Senão não estaria lá na Bíblia, né? Não andeis ansiosos, ou seja, não fique ansioso todo dia, só às vezes. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós temos ansiedade mesmo. Todas as pessoas têm. O que vai mudar é de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, elas aprenderam a ser ansiosos, Hum, né? Porque o cérebro, pelos neurônios espelhos, hum. aprende muito convivendo com outras pessoas. Assim, aprende de uma forma não intencional, mas vai absorvendo, tá? Então, a ansiedade, ela é uma quantidade de cortisol que a gente tem para viver. Se você não anseia nada, o que é ansiar alguma coisa? É desejar, é querer. Mas quando esta ansiedade ela é impulsionada pelo medo, aí fica mais grave. Olha aí, ó. Então, se a gente pudesse resumir, seria: ansiedade é o medo que aconteça o que eu não quero que aconteça e que não aconteça o que eu quero que aconteça. Porque a ansiedade, quando ela é mesmo ansiedade, ela é a pessoa se antecipa da situação. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes: "Ai, eu estou com medo, eu vou fazer um exame, eu não sei se vai dar". Vamos fazer o seguinte: você tem certeza que vai ter problema? Não. Então foca no que não vai ter problema. "Ah, mas e se der?" Você vai sofrer na hora certa, não é? Perfeito, Vai perfeito. sofrer na hora Que a gente certa. sofre por antecipação, que a gente acaba falando na linguagem popular, né? Exatamente. E que tem uma estatística de que mais de 90% sempre falha nesse sentido. Caramba, eu estava pensando o negócio, foi outro. Sei lá, que E às coisa, vezes fica doutor? até meio sem graça. "Poxa, eu estava esperando que era isso. Pô, só isso?" Tá vendo Então aí? a ansiedade, ela está ligada ao medo antecipatório. Uhum. Tá? Não é aquela coisa de você estar vivo buscando alguma coisa, não. Quando o medo começa a impulsionar, aí já fica mais sério, fica mais sério. Então essa pessoa tem que buscar um tratamento, alguma coisa, porque cada corpo, cada indivíduo, ele funciona de forma diferente, não existe uma cartilha. É verdade, verdade. E a gente tem que tocar aqui nessa questão porque tem crescido muito, e é possível que agora eu fale com um grande número de pessoas agora, doutor Eni, que é a questão da insônia. Até onde a insônia contribui para piorar esses quadros que nós estamos falando aqui de estresse, ansiedade, essa questão já da depressão. A insônia tem sido talvez a questão mais comentada e muito mais vivida hoje em dia, não, doutora? É muito, muito mesmo, porque até mesmo por causa das telas, né? Porque a tela vicia, por quê? Porque ela trabalha por nós, dá prazer, porque a gente não está fazendo esforço. A verdade é essa. E tudo que dá prazer tem a capacidade de viciar, né? Então, o a insônia, nós podemos olhar por dois ângulos. Pela cronobiologia, Uhum. né, que é o ritmo biológico.
Algumas pessoas, por exemplo, isso tem uma carga genética também. Por exemplo, até certo horário, ela está recebendo cortisol, que é o hormônio da vigília, que é a substância da vigília. Para a melatonina entrar, o cortisol precisa ir sendo inibido. Uhum. Né? E de manhã é a mesma coisa. A melatonina é inibida e o cortisol entra em ação. Só que em algumas pessoas, esse cortisol ele vai até mais tarde. E a melatonina entra em cena mais tarde. Uhum. Vamos dizer, tirando tela, tá? Entra mais tarde. E outras pessoas, a melatonina entra mais cedo, mas é inibida mais cedo e o cortisol entra mais cedo. Para essas pessoas que o cortisol vai até mais tarde, essa pessoa está desperta, nós denominamos vespertinos, segundo a cronobiologia. Uhum. A pessoa que consegue dormir cedo, de boa, e acorda cedo, são os matutinos. Então, isso vai diferenciar, vai depender de pessoa para pessoa. Os organismos são diferentes. E tem aquelas pessoas que estão entre um e outro, que facilmente acorda cedo, dorme tarde, depois acorda, sem problema. Mas nós temos uma média, através de estudos, que uma média de 10% são vespertinos e 10% matutinos. Mas aquele matutino mesmo, raiz, entendeu? E o vespertino. E por que eu estou falando isso? Eu já lidei com vários casais onde o grande conflito entrou na relação deles pelo ritmo biológico. Olha isso. Pelo ritmo biológico, porque um era mais vespertino e o outro mais matutino. Imagina, o matutino está com cortisol pela manhã, então ele está aceso, está aceso. O vespertino ele está com mais cortisol à noite. E o matutino ele já está caidão, já perdeu a energia. Porque o organismo funciona isso. Às vezes a gente percebe isso até com a criança. A criança já demonstra esse tipo de comportamento. E tem os que podem dormir mais cedo, conseguem acordar mais cedo e dormir mais cedo, não estão muito voltados para isso, não. E foi feito um estudo nessas plataformas de petróleo, sabe? Aquela que as pessoas ficam um mês na plataforma e ficam um mês em casa. Sim. Perceberam que os acidentes de trabalho que aconteciam pela manhã, normalmente as pessoas eram vespertinas. Explicado, né? E os que aconteciam à noite, as pessoas eram matutinas. Olha isso. Então, a gente pode perceber o seguinte, geralmente o vespertino, ele não tem fome pela manhã. Ele pode acordar cedo, mas não tem fome, não sente fome. É aquela criança que vai para a escola e não quer tomar café. E não sabe nem por quê, mas não tem fome. Por quê? Porque ainda não despertou. O matutino, normalmente, ele diminui a fome à noite, porque o cortisol vai diminuindo a energia e, de manhã, o matutino já acorda com fome, devorando tudo. E aí os vespertinos ficam assim, como é que pode a pessoa comer tanto assim pela manhã? Os vespertinos ficam apavorados. Que negócio é esse? E às vezes nem está presente vendo aquilo, porque está dormindo, né? Então, teve o caso, eu estudava isso com um neurologista, que era até de uma clínica do sono aqui do Barra Shopping, e ele dizia para mim que ele recebeu um senhor dizendo assim, doutor, eu estou doente. Até meio-dia eu passo muito mal, não consigo fazer nada. À tarde eu melhoro. Que remédio que eu tenho que tomar? Eu agora só estou trabalhando à tarde.
Aí ele falou assim: é cabível? Economicamente, o senhor pode trabalhar só à tarde? Ele falou: sim, posso trabalhar só à tarde, então você resolveu o seu problema. Está resolvido. Dorme até meio-dia e trabalha à tarde. Agora, dorme mais para acordar mais disposto. Então, isso é de caso para caso. E tem pessoas que são mais, fica intermediário, Uhum. né? Não tem tanta dificuldade. Eu, por exemplo, já morei em hotel que dificilmente eu tomava café da manhã. Olha isso. Mas o grande problema nisso tudo, o que a gente está falando aqui, isso aqui vem trazendo também uma carga também de autoconhecimento, né? De você se conhecer, o Isso. autoconhecimento. Você Então, eu disse a sou assim, palavra né? Eu sou assim. Porque tem chave. gente que carrega um Certo. peso tal qual esse senhor, assim, caramba, meu irmão, eu não vou vencer na Eu vida. estou Porque tem um doente. monte de gente aí nos palcos dizendo que você tem que acordar 5 da manhã, porque 5 da manhã é Exatamente. de quem vence, 5 da manhã é quem chega primeiro. Mas se você for vespertino, como é que é isso, Olha, doutora? eu quando eu leio, aí que eu falei, tirando as telas, é isso. Aí você vai para a rede social, tem aquele matutino. Ele pode ser um médico, um nutricionista, um atleta, seja lá o que for. Ele é matutino. Então ele conseguiu, a vida dele, para ele foi um sucesso. Ele acha que é porque ele acordava cedo. Mas ninguém acorda cedo porque eu quero acordar cedo. Só os matutinos têm prazer em acordar cedo. O caso da insônia é o seguinte: por exemplo, o vespertino, vamos dizer, mesmo o vespertino, o adulto, ele cumpre compromissos. Mesmo sendo vespertino e não conseguiu dormir cedo, ele vai acordar cedo, certo? Uhum. Então, o que acontece? O matutino, a mesma coisa. O matutino à noite é igual o vespertino de manhã, não tem energia. Aí você imagina um casal. O marido é matutino, acorda, abre a janela, tá chovendo, que dia lindo, maravilhoso. Aí a pessoa está lá. Aí ainda acha que vai ser romântico, levando o café da manhã na E a cama. pessoa quer dormir. Entende? Então, isso acontece muito, mas a pessoa ali estava com uma intenção É, maravilhosa. verdade. Né? Não tem noção do que está acontecendo. E eu já lidei com muitos casais que têm esse tipo de problema. Eu já lidei com casais que achava que um estava tendo outra pessoa porque o vespertino queria namorar à noite e o matutino não aguentava. Aí de manhã o matutino, eu não fiz, deixa eu buscar. De manhã eu vou Olha isso. compensar. Aí a pessoa, eu não aguento e tal. Então isso vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Tá? E aí vai depender, por exemplo, insônia. Hoje, muitas pessoas elas não fazem a higiene do sono. Olha isso, é importante, ó. A higiene do sono é o seguinte: ficar na tela até determinado horário, parar 1 hora antes. Vamos dizer, eu tenho que acordar 7 horas da manhã, 8 horas. Então, você tem que dormir pelo menos entre 6 e 8 horas. Tem gente que tem pessoas que com 6 horas ela já acorda bem, Uhum. né? E aí, o que ela faz? Ela faz essa conta e vai diminuindo o ritmo, vai desacelerando. E uma coisa boa também, se essa pessoa quiser fazer alguma coisa, é ler. A tela tem movimento, então o cérebro tem que acelerar para acompanhar o movimento da tela. O livro não. O Olha. livro ele é paradinho. Aí o cérebro desacelera de acordo com o que está escrito, a pessoa vai lendo, daqui a pouco dorme. Você lembra, né, que antigamente, quando não tinha tela, as pessoas, quando eu vou ler a Bíblia, eu durmo É logo. verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha que coisa, né, gente? Impressionante, sensacional. Aqui, o bom que a doutora Eni vem e fala numa linguagem para todo mundo entender. Por isso que eu estou falando aqui que a gente está tendo uma aula aqui sensacional aqui nessa manhã e fica aqui
para você, com essa questão aí da insônia, a questão do autoconhecimento. Onde você se Autoconhecimento. encaixa aqui, né? Para poder ter a sua vida, a sua Exatamente, autonomia, não é isso, doutora? exatamente. Se uma pessoa percebe que é vespertino, ela vai evitar marcar certos compromissos pela manhã. Por exemplo, eu já fui em lugares fora do Brasil que a entrevista de emprego era sempre depois do almoço. Aí pegava os dois ritmos, né? É verdade. Porque à tarde eles se encontram. À tarde os dois estão com energia. Viu? Que maravilha, isso é Por exemplo, a sensacional. minha filha, o único ano que ela estudou pela manhã, ela foi reprovada. Beijo para Sara, hein? Tá vendo a gente aí. Beijo e melhoras aí com esse pezinho aí, Então, bonito. as pessoas, pelo ritmo biológico, ela pode pensar que tem insônia. Mas, realmente, a insônia existe. Insônia é sem dormir, não tem sono. Só que, por exemplo, a pessoa que dorme pouco, é possível que no dia seguinte ela tente compensar dormindo à tarde. Isso não é bom. Quando tira uma soneca, tem que ser no máximo 20 minutos, senão vai atrapalhar a noite de sono. É porque tem um tempo de sono, né? Não adianta você querer Tem. usar esse tempo no outro horário, porque vai acabar, nesse espaço aqui de tempo aqui, vai faltar. A gente tem estudos falando sobre isso, né, doutor? O Albert Einstein, né? Para mim, foi o cientista assim, que mais marcou. Ele foi se testando, né? Ele precisava estudar muito, criar as fórmulas, e ele descobriu que quando ele dormia mais, ele já acordava quase que com a resposta do que ele queria. Então, ele foi se experimentando e ele descobriu que precisava de 10 horas de sono. Olha isso. Quando ele passou a dormir 10 horas, a atividade dele laboral, né, aquilo que ele precisava fazer, teve assim uma produtividade imensa. Olha isso, É. gente. Que maravilha. E a questão da insônia, eu coloquei a insônia aqui, já que a gente está falando sobre saúde mental, é de que uma pessoa que não consegue dormir direito, tem de fato insônia, no outro dia ela está irritada, ela está sem paciência, ela, para se estressar, não precisa muita coisa. De tudo isso que a gente está falando aqui, acaba sendo um somatório exatamente disso, né? A falta de sono, que o sono é reparador, o sono reconstrói, o sono, quer dizer, o sono é saúde de fato e de direito, né, doutora? Em termos de prioridade, de uma hierarquia de saúde, está em primeiro lugar. Olha isso. O sono. Olha O isso. sono você gosta ou não de dormir, tem que dormir. Por quê? Porque o cérebro faz uma autorregulação para continuar dando energia para a pessoa. Ele faz uma autorregulação e uma coisa importante também, Eliel, que o nosso corpo ele tem eletricidade. Por exemplo, essa luz que acende aqui é porque tem uma represa de água no fundo de tudo, né? Se fizermos um reducionismo. Então, o nosso cérebro, a noite inteira que ele faz essa autorregulação, através de estudos, já descobriram que ele gasta, em média, 640 ml de água. Olha isso. Porque ele trabalha, o corpo está descansando, mas o cérebro, né, a parte do cérebro, está sendo ativada, porque ele... E ele trabalha o sistema imunológico. Eu li um certo estudo uma vez, que eu nem posso citar de onde é, porque eu realmente não me lembro, que nós temos 3 fases. É como se o sono profundo, e se a pessoa conseguir atingir a 4ª fase, é a área do milagre. Olha A pessoa isso. pode ser curada. Por quê? Porque o sistema imunológico está muito forte naquela 4ª etapa. Que coisa, hein? Ó? Muito bom isso, é muito bom. Já que nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, né, sobre essa questão da saúde mental, queria comentar um pouquinho com a doutora Eni sobre essa saúde mental em determinados locais.
Isso é muito preocupante sobre todos os aspectos, né? Por exemplo, a saúde mental no trabalho. Inclusive, esse ano vai ser o ano da norma regulamentadora, né? Que é essa questão da atenção para isso no local de trabalho. Olha que há quanto tempo, né, a gente está esperando isso e agora, ano passado, começou Uhum, e esse ano a gente vai ter aí a questão da NR1, né, que está sendo chamado aí, exatamente. exatamente com atenção para isso, local de trabalho, quanto isso consome. Se você não for equilibrado nesse sentido, você cria problemas também de saúde mental, não, doutora? É, com certeza, especialmente se a pessoa está trabalhando naquilo que não gosta, né? Ó, Especialmente se essa pessoa é vespertina e tem que pegar no trabalho 7 horas da manhã. Ou seja, é uma coisa variável, né? uhum, Varia muito. Agora, qualquer ambiente pode ser um agente estressor, qualquer ambiente. Por exemplo, o grande problema das empresas está no que diz respeito à liderança. hum, Eu trabalhei em empresa entre 2004 e 2012, treinando líderes, equipes e tal, e eu percebia o quanto os líderes de equipes precisavam de orientação para ter uma técnica, para ter um plano para gerenciar a equipe. Então, às vezes, a pessoa é promovida à liderança, a um cargo mais alto, uhum. porque é amigo, porque, de repente, ele faz o trabalho dele muito bem, mas e cuidar de outras pessoas, gerenciar outras pessoas? É preciso um trabalho de inteligência Perfeito, emocional, como desenvolver habilidade social, empatia, perfeito. empatia, longanimidade, ou seja, paciência, paciência, porque o aprendizado é por repetição. Você vê, uma pessoa entra numa empresa e não é treinado, geralmente quem vai treinar é o líder. Uhum. Não é treinado, aquela pessoa entra num processo de desorientação. Ela não sabe o que vai fazer, até onde ela pode ir, qual é o limite de atuação. E dentro dos transtornos psicossomáticos, Hum. do estresse, isso pode gerar vários problemas de doença na pessoa. A pessoa tem tonteira, labirintite, desenvolve isso pela desorientação. Mas aí a gente vai ver assim, mas e o líder também não foi treinado, tadinho. Que uma coisa é você se trabalhar, gostar daquele trabalho, do seu trabalho, desenvolver ele muito bem, e outra coisa é você ser líder. Há uma pressão maior porque tem uma equipe na sua Exatamente. responsabilidade. Acho que aqui que reside isso, né, doutora? Esse preparo, né? Exatamente, você falou tudo. Porque às vezes a pessoa é autodidata, trabalha muito bem com ela mesma, Uhum. mas não desenvolveu a habilidade para trabalhar em equipe. Perfeito, perfeito. Talvez seja esse o grande problema É, hoje. é. Talvez o O X grande problema. da questão da saúde mental no trabalho, talvez seja exatamente isso, né? A forma de não saber cobrar e ser cobrado e ter Dar um e resultado, receber não feedback. é? E outra, ter um resultado a ser cumprido. Tem que bater isso aqui, porque as empresas também cobram, até porque isso faz parte, né, dessa meta aqui, ou seja, toma de pressão aqui, às vezes um não sabe fazer, porque aí não cobra, vai dar ruim. Quer dizer, aí cria todo esse problema, né, doutora? Exatamente. Por exemplo, essa NR1, os profissionais que vão trabalhar com isso, porque normalmente os executivos, eles não gostam muito dos recursos humanos. Por quê? Os profissionais de recursos humanos, eles só olham muito para as pessoas e esquece das metas financeiras. Tem que ter uma flexibilidade, porque aquela empresa só está mantendo aquela equipe, aquele funcionário, porque ela quer produtividade financeira. Sim. E empresa é para E isso, né? não tomar as dores dos empregados, mas sim fazer uma ponte Muito bem. entre esses colaboradores com o interesse e a meta da empresa, que sempre será financeira, Uhum. sempre. Sim. Eu introduzi um trabalho numa empresa
que em 3 anos eu criei um treinamento de PNL, né, de Uhum. neurolinguística, e ali eu trabalhei para que eles tivessem automotivação. Mas eu trabalhei desde os líderes. Porque eu falei: "Eu não pego esse trabalho se eu falar só com criança", ou seja, com a equipe, como eu não Uhum. atendo criança, nunca atendi, porque eu sempre achei que a criança é sintoma dos pais. Uhum. Mas é claro que tem profissionais Sim, maravilhosos que trabalham com maravilhosos. crianças, tá? Verdade, verdade. Mas eu sou mais pegar os pais. Eu já fiz o tratamento de uma criança de 6 anos através da mãe. Então o líder, né, ele às ve por exemplo, empresa de vendas, o cara bateu uma meta altíssima de vendas, aí ele vai ser promovido a líder da equipe. Ele sabe vender, mas será que ele sabe gerenciar uma É, equipe e lidar verdade. com pessoas? É verdade. Esse aí, esse é o problema. Tá vendo aí? A gente tinha que tocar nesse assunto aqui, tá todo mundo acompanhando Muito aí a gente, não pertinente, é? é Acho que isso é verdade. muito importante aqui. A outra questão, um outro ambiente também, sobre saúde mental é o ambiente escolar. A gente está vivendo uma época dificílima nessa questão ali da, sabe, de tudo acontece ali e parece que não há uma ideia, a nossa geração, né, a geração um pouquinho para cá, a gente respeitava professor, a gente tinha a ideia de que o professor de fato era autoridade, só que isso lamentavelmente foi quebrado e hoje você não sabe mais quem é que manda, se é a criança, se é o adulto, se o professor cobra um pouco mais, a criança fala em casa do jeito dela, os pais vão lá, ao invés de procurar saber, já chega. Como é que é isso, doutora? É complicado mesmo. Você você tocou num ponto aí muito sério, porque parece que a gente está vivendo uma geração de crianças e adolescentes sem pais. A gente chega nos lugares, as crianças estão brincando, gritando, atrapalhando a conversa dos outros e os pais estão lá, não estão nem percebendo. Então, os pais precisam se voltar para os filhos. Porque o estar ausente não é só, distância geográfica. Eu posso: "Ah, vamos para a pracinha, meu filho vai brincar". Aí a mãe ou o pai fica lá no celular e a criança está brincando. Ele está presente? Não É está. verdade, Não está é presente. verdade. Tocou no X da questão. Não tem atenção plena. Perfeito. Atenção plena naquilo que está fazendo. A vida acontece no aqui e agora. Não há Se o eu toque, né, doutora? hã Não há presença de fato, né? É, O toque, vem cá, fica aqui comigo, exatamente, me abraça aqui. ensinar a brincar, orientar, ver lá a criança brigando com o outro, aí não viu por quê, aí deu um estalo, saiu do celular e vai lá, já arranca a criança, e ao invés de pacificar, porque nada melhor do que o aprendizado no momento do conflito, né? Sim, sim, É fantástico. é. Você desenvolver aprendizado e orientações na hora que está acontecendo a crise e o conflito, Para as duas partes, né? para as 2 partes. Perfeito. Exatamente. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração cuja babá está sendo o celular. Antes, a gente teve esse problema com as televisões, né, começou Uhum, com televisões. verdade. Agora, por outro lado, se a gente for olhar o lado dos pais, hoje a gente tem as mulheres que precisam trabalhar, É, também tem isso. né? Questão E social, às né? vezes o homem não é tão parceiro nessa questão por exemplo, nós temos identidade e funções. Por exemplo, tem o Eliel profissional, o Eliel pai, o Eliel filho, o Eliel marido. Ou seja, nós somos uma identidade com várias funções. Perfeito. Então, dependendo do mapeamento mental,
O homem, ele foi criado para trabalhar e prover as coisas dentro de casa. Ele não tem, às vezes, não é nem porque ele está se aproveitando da mulher. Ele não tem a consciência funcional Uhum. de pai. Não tem presença. E, às vezes, a mulher tem mais presença porque ela é obrigada a ter. Não tem jeito, né? Tem jeito. Vai deixar com quem? Ou então é uma geração de filhos de babás, né? Estão sendo educados por babás. Eita, meu Deus do céu. Estou muito à vontade para fazer essa pergunta aqui para a doutora Eni. A questão da saúde mental dentro das igrejas evangélicas. Desde ontem que eu estou pensando nisso, né? Porque o local que deveria ser, de fato, para a cura disso, e, de fato, tem sido, né? Mas também, por outro lado, também é um local também que tem produzido também cada resultado nessa questão da saúde mental, hein, doutora? É verdade. É verdade, porque a comunidade, enquanto igreja, instituição, ela é terapêutica, mas não é terapia. Mas ela precisa ser terapêutica. O que é terapêutico? É aquilo que traz mudança, transformação, que fala a verdade, que está ocupada com isso. Está pré-tracinho ocupada, já se prepara para isso. Uhum. Então, a gente percebe, na maioria das igrejas, aquela disputa por cargos. Colocar essas igrejas que têm células, às vezes o líder da célula não tem preparo nenhum. É igual uma empresa Tá que tem falando, né? equipes, Acabou de falar. tem equipes, e só porque a pessoa ofereceu a casa para ter o encontro fora da igreja, ela vai ser líder. Então, isso é muito sério. Muito sério. Então, as pregações, os sermões, né, está muito voltado para motivação, está muito voltado. Eu acho assim que o evangelho ele precisa ser transformador e nada se transforma se não for com a verdade. Perfeito. Aliás, a função maior do evangelho é essa, né? Conhecereis a E verdade, a verdade vos liberta. O libertará. apóstolo Paulo falou, né? Porque este evangelho de Cristo é o poder de Deus, né? Para todo aquele que crê. É um poder, é um Isso, dínamo, é uma força, né? isso. Então, a gente tem essa problemática. Por quê? Porque se não for transformador, vai passar a ser um passeiozinho, uma social que a pessoa faz. Dificilmente, e hoje a gente vive uma síndrome no meio dos cristãos, que é assim, o negócio inverteu assim absurdamente dentro da palavra. Quem tem um bom emprego, tem carrão, está com saúde, esse Deus está abençoando. Esse está vivendo a vontade de Deus. Aquele que está doente, está com dificuldade, esse está em pecado. Meu Deus. Não é Eu isso. comecei. Se a gente vai lá na palavra, a gente percebe que os que ficaram mais próximos de Jesus sofreram muito. O próprio apóstolo Paulo lá, né, que diz assim, sei viver com pouco, sei viver com muito, sofri açoites, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verdade. Então, quando Jesus falou, meu reino não é deste mundo, ele quis dizer que não são coisas materiais. São coisas subjetivas, está ligado à alma da pessoa, ao caráter da pessoa. É o que a pessoa é e não o que ela tem. Não é comida, não Não é é bebida, Romanos 14, né? 17. Mas é paz. Olha aí, Gozo, gozo. paz, Olha que coisa, né? alegria e Meu justiça Deus. do Espírito Olha Santo. isso. Exatamente. Pois é, tá vendo? A gente tá falando isso aqui e a mente, né? A nossa mente começa, sabe, viajar assim, fala assim, é verdade. Então, daí essa ideia de que muitas pessoas que acabam não entendendo isso, acabam desenvolvendo um problema de saúde mental, um problema, porque não conseguem entender isso, que às vezes vem lá de cima. E, por incrível que pareça, em pleno 2025,
Eu vi casos de dizerem que depressão era coisa do diabo. Poxa, se a gente falou, tem um livro, uma vez eu mandei para vários ouvintes do Uhum. debate, A Depressão de Spurgeon. Uhum. Ele sofreu de depressão a vida inteira, ele tratava como depressão e ele foi considerado o príncipe dos Olha pregadores. aí. E aí? E agora? Você gosta muito de falar lá, né, daquele episódio de Elias, de vários personagens que nós temos, não Davi, no é? Salmo 42, É, estava muito mal, muito para baixo, ele próprio, porque a fé, ela precisa ser racional, a fé não passa pelo emocional, senão a gente só vai ter fé quando está tudo bem. pois é. É verdade. Aí Davi, quando ele estava mal, ele consolou a alma dele, lá no Salmo 42. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, nós ainda o louvaremos. Isso é o diálogo interno, é um diálogo saudável, é um diálogo terapêutico. Tá vendo? Para sarar, para curar, né? Coisa boa. Sensacional, viu? Isso é muito bom. Deixa eu tocar no outro assunto aqui. Eu falei lá no início, né? Porque eu tinha ideia, né? De assim, estresse, aí ansiedade, aí depressão, e aí a gente chega na questão que eu queria tocar também, já que Janeiro Branco fala sobre questão da saúde mental, a questão do suicídio, que vem crescendo assim assustadoramente. A gente sempre faz debate, não tem Setembro Amarelo, não, para a gente lá na rádio e aqui também no nosso podcast aqui é o tempo inteiro, porque isso não tem tempo, isso aqui é uma bandeira nossa. É Isso acaba verdade. também, né, doutora, sabe, desencadeando o ajuntamento disso tudo e leva uma pessoa para isso, né? É. Ou para matar ou morrer, né? A gente está vendo também muitos casos de envenenamento, né, Leão? Uhum. Então, uma família, não importa se ela financeiramente ela tem dinheiro ou não tem, ela precisa ser um lugar, um porto seguro, onde as pessoas possam conversar, falar sem ser condenado, né? Então, infelizmente, a gente vive, por exemplo, janeiro. Por exemplo, Setembro Amarelo é porque o rapaz que se suicidou tinha o carro amarelo e virou essa bandeira. O que é Janeiro Branco? Janeiro Branco começou em 2014. E por que branco? É como se a pessoa tivesse páginas brancas para recomeçar a vida. E em janeiro, Em janeiro, né? primeiro mês do ano. Perfeito. Janeiro branco. Só que as pessoas se cobram muito. Isso é muito sério. As pessoas, às vezes, elas são carrascas de si mesmas. Tem um verdugo dentro dela, batendo ali, cobrando. E quando que essa pessoa vai ter paz? Que é necessário para viver. Não se conquista nenhuma meta sem É paz. verdade, gente. Olha aí. Não adianta. Sabe, eu acho que a primeira existem as metas intrínsecas e as extrínsecas. Extrínsecas são as materiais, intrínsecas são as pessoais, internas. Uhum. Então, a pessoa ela não tem que estabelecer metas e planos só materiais, não. Ela precisa querer ser uma pessoa melhor, cuidar da saúde, eu vou dormir melhor esse ano. E também parar e ver aquilo que deu certo no ano anterior e deixar para trás o que não deu certo. E se valer a pena fazer novamente, refaça, recalcule a rota. Isso. Qual é o problema? Perfeito. Então, as pessoas, olha, vivemos uma síndrome também muito séria, que é o da comparação, Eita. especialmente depois das redes sociais. Eu vi um negócio, você vai continuar? Eu vi um post um dia desses dizendo assim, o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo.
só que ninguém faz selfie de lá e Uhum. nem bate foto. Eu achei aquilo impressionante, assim, de uma sabedoria, porque as pessoas só postam fotos. Um negócio legal, num carro monstro, num carro caríssimo, na Ferrari, ou não sei aonde, no casarão, numa piscina, não sei o quê. E o outro que olha aquilo e fala assim, pô, nunca vou chegar aqui. Mas aquela pessoa, às vezes, está no fundo, pô, se aquela não bate foto lá, não faz selfie de lá. Eu achei isso interessante, essa questão da comparação, hein, doutora? É verdade. Infelizmente, é um sistema ilusório, fantasioso, né. Por quê? A pessoa porque tem os influencers, agora é profissão, né, Hum. influencers. Mas influenciando em quê? É verdade. Acordar cedo, ganhar dinheiro. Eu conheço casos, tá, de influencer que foi lá, alugou uma Ferrari, uma BMW para tirar foto para postar. Alugou uma mansão para dizer que tem aquilo, para mostrar para as pessoas que elas também poderão ter. Meu Deus, olha isso. E aí? E aí? Isso é pura fantasia. Existe uma diferença entre sonho e fantasia. Sonho é quando depende só da gente. Aí precisa ser viabilizado. O sonho, ele é viabilizável. A gente precisa saber, isso que eu quero, tem a ver com o meu ritmo biológico, eu vou ter prazer, eu vou ganhar dinheiro, né, porque o dinheiro é Sim, importantíssimo. O verdade. que que Jesus disse para Pedro? Pedro fala assim: "Mas a gente largou tudo para te seguir", e Jesus disse assim: "Vocês ainda receberão, ainda nesta vida, e mais a vida eterna". Então nós somos, sim, nós somos recompensados, servindo a Jesus, Uhum. mas ser ambicioso e ganancioso são 2 coisas É, diferentes, muito diferente. né. Verdade. O ganancioso, ele topa qualquer parada para conseguir o que ele quer. Ele passa de cima de todo mundo, ele aceita qualquer negócio para chegar onde ele tem a fantasia. A pessoa que tem ambição, ambicionar, querer e tal, que nem essa palavra ambição é muito bonita, É, né, ela verdade. já é meio, né. Já ficou meio estigmatizado, né? Mas vamos dizer sonhos. O sonho, ele pode ser viabilizado. A fantasia, a fantasia, ó, se você depende de terceiros para realizar aquilo, é fantasia. Olha isso. É. É uma pessoa: eu quero muito me casar". Sim, você tem a meta, o sonho de se casar. Você já tem noivo? A pessoa quer casar? Eu tenho". A pessoa quer casar? Porque esse sonho depende de terceiro, depende de outra pessoa. Eu vou trabalhar e vou gastar menos do que eu ganho para fazer uma reserva de emergência. Isso é um sonho Viável. viável. A pessoa, ela faz ela faz um planejamento ali, né, o que que é? Educação financeira é gastar menos do que ganha. Uhum. Inteligência financeira é o que que você vai fazer com aquilo que sobrou, né. Perfeito. Então essa pessoa precisa começar a fazer uma reserva de emergência, e o que eu chamo até reserva de paz. É. No final de tudo, é de fato isso, né? Reserva de paz. Por quê? Vamos imaginar, se é um profissional liberal, autônomo, ele precisa ter, aí vai fazer a conta assim: o que que você basicamente gasta todo mês? 3.000, vamos dizer. Você preci Se for um profissional autônomo, Uhum. liberal, ele tem que ter 12 vezes 3.000 na reserva de emergência. É o tempo que, se ele ficar doente, acontecer qualquer coisa, pelo menos o básico ele tem garantido. Se a pessoa trabalha um trabalho bom, 6 meses Uhum. das suas despesas básicas do mês, uma reserva de emergência. Mas, por favor, não coloque na poupança não, coloca no Tesouro Direto, Aí, Selic, olha a dica aí, ó, olha a dica. é Aliás, uma dica. aliás, já esteve com a gente aqui, né, o pastor Níger Martins, né, consultor
financeiro, Ele é deu maravilhoso. uma aula, está aqui. Se você quiser, está no nosso podcast, procura aqui, tá bom? Você vai encontrar aí de forma extraordinária uma aula dessa que a doutora Eni está suscitando aqui para a gente hoje. A gente já está quase chegando aqui ao final do nosso podcast de hoje. Queria fazer umas 2 perguntas para a doutora Eni. A primeira, até que ponto a nossa alimentação influencia em tudo isso que nós estamos falando aqui? Eu sei que você tem uma tese muito boa nessa questão aí da alimentação, essa questão da suplementação. Às vezes a gente está meio assim, acha um monte de coisa, é um negocinho que está baixo, é uma taxinha que está baixa, que poderia ser revista. E aí, doutora? Isso é muito importante, sim, porque nós somos corpo, alma e espírito. O cérebro ele está no corpo, faz parte do corpo. Então, na medida em que a pessoa, aí nós falamos de estresse, ela tem uma vida estressante, é como se é o carro que gastasse mais combustível e óleo. Acaba que o sistema imunológico tem que dar conta do excesso de cortisol e acaba não dando conta de virose, essa coisa toda. O que essa pessoa precisa? Se ela não se alimenta bem, se ela não consegue, o que é se alimentar bem? Proteína, verduras, frutas e grãos. Essa é a alimentação mais saudável. Começa com proteína, pode ser ovo também, se bem que está meio caro. Oba! Ovo. Proteína, de preferência animal, e frutas, legumes e os grãos. Só que, às vezes, a pessoa não tem tempo de se alimentar direito, ela vai ficando com mais idade, o organismo começa a absorver menos vitaminas e minerais. E que são assim, básicos para a nossa saúde. Às vezes, a pessoa está com a B12 baixa e pensa que está com depressão. Olha aí. Quando eu fiz um curso de suplementação, estudamos um caso de um homem de 52 anos que começou a ficar irritado, dava fora na mulher, esquecia as coisas, aí levou no psiquiatra, tomou remédio, não melhorou, levou no neurologista e levou num profissional nutrólogo que trabalha com essa questão de suplementação e foi ver a B12, estava baixa. Quando foi repondo, em 10 dias essa pessoa já estava boa. Olha aí, tá vendo? Que coisa, hein? O magnésio. O magnésio ele é responsável por 300 funções da nossa biologia. O magnésio. E que chega um momento numa idade que o corpo não produz mais a quantidade necessária. Não, esse tipo de mineral a pessoa repõe com a alimentação. Na alimentação. Tá? Só que se a alimentação for muito boa, o próprio organismo já não tem tanta absorção quando tinha mais novo. Perfeito. Ou a alimentação é pobre. Porque, na verdade, o que a gente precisa não é só encher o estômago, é nutrir as células. Olha aí. Nutrir coisas distintas, né? Coisas distintas. O comer bem não é comer muito, né? Não, exatamente. Então, a importância, por exemplo, vitamina D. Existe uma escassez, uma epidemia, vamos dizer assim, de pessoas com a vitamina D baixa, que traz desânimo, a D3, desânimo, que traz cansaço. Existem pesquisas agora, estudos, que pessoas com depressão estão tomando vitamina D3 com K2 e estão, assim, melhorando assim, demais. Isso. Olha isso. Por exemplo, o magnésio. Todo país que não tem vulcão, a terra não tem magnésio. E hoje nós temos uma agricultura onde o solo não descansa, né? É muita demanda, é muita demanda. Então, o nosso solo está pobre. Se a gente tiver notícias do Japão, que é onde tem vulcões, o solo é bom, as pessoas são muito mais saudáveis. Os longevos, eles são... Porque o que adianta viver muito e doente? Me diga. É verdade. Então, só que os suplementos
não são remédios. Suplementar a alimentação é um complemento do que já usa. Por exemplo, o magnésio, a pessoa que tem cãibra, o hipertenso pode ser falta de magnésio. Olha isso. Falta de magnésio. Que coisa, gente. Então, é tão importante isso. E você sabe, Eliel, até criança pode ter baixa vitamina D. Um sol desse para cada um que dá no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, o sol está associado a essa questão da vitamina D? Tá sim, tá sim. Só que o sol que realmente libera a vitamina D no corpo da pessoa é o de 11 às 3 da tarde. Todo mundo ou trabalhando, Não, tem uma estudando. que, se quiser pegar sol, pegue até às 10 ou depois das 5, Quer porque dizer, senão dá câncer, percebe? quebrou, olha que loucura. É uma ordem contra a ordem, né? Imagina, gente, que coisa. São coisas que não dá nem para a gente Não dá pra falar. falar aqui. Olha, Mas ó, é o sistema. perfeito. Doutora Eni, um dia a gente vai montar para a doutora Eni voltar a falar só dessa questão da suplementação. Trabalho fantástico da doutora Eni. E eu separei exatamente esse tempo aqui para ela falar isso aqui. E a gente vai montar aqui um outro. A doutora Eni agora já virou sócia aqui da gente aqui, a partir de hoje, aqui, dando essa aula aqui para a gente. A gente já está chegando aqui ao final. Queria que você, olhando para essa câmera aqui, de tudo isso que nós falamos aqui hoje, né? Nós discutimos aqui hoje, tocamos em assuntos importantes, uma verdadeira aula nesse janeiro branco. Queria que você deixasse sua mensagem aí nesses mais de 30 anos, quase 40, você trabalhando aí psicologia, lidando com pessoas, consultórios, sabe, trabalhando em empresa. E o que você tem para dizer para nós nesse momento aqui sobre esse janeiro branco, essa questão da saúde mental, doutora? O que eu tenho a dizer é o seguinte: quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da medicina psicossomática. Mente é o psico, soma é o corpo. Então, não tem como fazer uma coisa e não fazer outra, né? É multifatorial. A saúde mental ela é multifatorial. Então, a gente precisa dormir bem, especialmente acordou, tomar água em jejum, para repor a quantidade de água que o cérebro usou para fazer a autorregulação. Durma bem, procure se valorizar, sabe? Parar de ficar se comparando. Às vezes eu falo assim, se você tem que se compare com quem tem menos. Pelo menos, já que você quer tanto se comparar, compare com quem é mais feio que você, com quem tem menos dinheiro, não é? Porque sempre vai ter alguém que gostaria de viver a parte mais simples da nossa vida. Sempre existe esse alguém. Então, cuide. Se você tem condição, faça terapia, busque. A terapia, ela é assim, altamente eficiente, sabe? Eficaz. É importantíssimo. Não espere ficar doente para você fazer terapia. Procure. Tem pessoas que gostam mais de ficar sozinhas e outras de ficar no meio dos outros. Não é porque alguém gosta de muita gente, você é obrigado a gostar. Não. Se respeite. Se respeite, passa a se conhecer melhor. Passa a perguntar para você mesmo: o que é que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que é que eu vou perder se eu fizer aquilo? É o diálogo interno. É aquilo que você fala para você mesma é que vai fazer a diferença na sua vida, não é o que as pessoas falam. Retenha o conhecimento. Conhecimento, esse momento que a gente viveu aqui, os outros podcasts que o Eliel já fez, sabe? Começa a buscar, começa a estudar, começa a ler isso tudo, você não vai pagar por isso. Sabe? Está lá no YouTube, né, Isso, o nosso canal Eliel? do YouTube. Então,
Conhecimento é liberta-dor. É libertador. Procure conhecer tudo e cuidado com a ilusão, com a fantasia. Cuidado com isso. Se você é cristão e está nos ouvindo, Jesus nos prometeu paz e vida eterna. Uma pessoa, quando ela experimenta a paz, ela atrai tudo de bom para a vida dela, ela consegue fazer tudo. Ela tem saúde. Paz faz com que você espere com tranquilidade. E, para finalizar, Eliel, eu digo assim, olha, existe uma diferença entre ansiedade e esperança. A ansiedade é esperar com medo. A esperança é esperar com fé. Muito bom, sensacional. Então, deixa eu contar até o Instagram. Maravilhoso também o Instagram. Normalmente, quando ela vai lá no nosso debate, eu digo, esse papo vai continuar. Eu já sei que já tem matéria lá disso aqui, dessa questão toda aqui. O trabalho muito bonito da doutora Eni. Qual é o endereço lá do Instagram, doutora Eni? @Eni Oficial. Maravilha. @Eni Oficial. Amor, muito obrigado. Eu que agradeço a confiança. Eni Obrigada. é maravilhosa, amiga da família. Nós amamos a sua vida. Um beijo mais uma vez aí para Sara, para o Rafael também. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Vai voltar para a gente continuar esse papo aqui, para a gente falar mais sobre essa questão aí da alimentação, da suplementação, que é algo fantástico para a gente entender isso aqui, tá bom? Quero agradecer aqui o Natan, a Tainá, também o Wellington. Obrigado a todos vocês aí pelo carinho. Obrigado a Aline, a Eline, e a Alana também aí na produção, ao Fábio, o Gedeão, a Nath, a dona Jandira também. Um beijo muito carinhoso para você que está aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ative aí o sininho para você receber aí todas as nossas notificações. A gente vai trabalhando aqui, trazendo esses conteúdos aqui. Compartilhe também esse nosso podcast de hoje aí, você vai ajudar muita gente, vai ser bênção na vida de muita gente, tá bom? Beijo grande, um grande abraço e até semana que vem com mais um episódio aqui do nosso canal de saúde. Deus te abençoe. Bom, vamos orar. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de retornar mais uma vez, Pai, a esta casa, ao Portal do Gida, Senhor, para gravar mais um episódio. Nós não sabemos quem vai assistir, aonde o Senhor vai levar esse conteúdo, mas eu tenho certeza que o Senhor levará esse conteúdo a muitas vidas, Senhor, que estão precisando, para que possam ser libertas, para que possam, Senhor amado, terem a calma, que essas pessoas tenham, meu Deus amado, a calma, que elas tenham a paz, que elas tenham também a cura, que o Teu Espírito Santo dirija, Pai, tudo que for feito, então, aqui a partir de agora. Abençoe, Pai, a doutora Eni, Senhor amado, que abriu espaço na agenda, porque entende também a missão que o Senhor deu a ela, que tudo que formos falar, Senhor amado, nesse podcast seja para a glória do Teu nome. Espírito Santo tem a total liberdade de mudar a pauta, de trazer à nossa mente aquilo que Tu queres, porque o Senhor conhece cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém.